Já. Já. Pode começar? Pode. Pode falar um pouco sobre os festivais que acontecem na Baixada? Vou falar. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou o Rodrigo Dutra, sou cineasta, produtor audiovisual. Falar um pouquinho dos festivais. Hoje estão acontecendo, nesse momento, 2 festivais muito interessantes na Baixada Fluminense. Um é um festival que está acontecendo em Nova Iguaçu. É um festival que, se eu não me engano, estava parado desde 2010 e retomou agora em 2015, ou seja, depois de 5 anos, que é o Iguacine. O Iguacine é um festival realizado pelo pessoal da Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, que é sediada lá em Austin. É a única escola de audiovisual da Baixada Fluminense. E esse Festival Iguacine é muito importante porque, além de ter uma mostra competitiva nacional, tem uma mostra competitiva de filmes da Baixada. E hoje, a maioria dos realizadores, hoje realizadores que têm uma expressão maior, né, na Baixada Fluminense, que graças a Deus hoje a gente pode falar isso, né? Antes teve um momento que não existia realizador, depois teve um momento que existiram os primeiros realizadores e hoje, entre, né, o montante de realizador que tem aqueles filmes que se destacam mais, aqueles realizadores que se destacam mais, e lá no Iguacine dá para ter um painel bem bacana da produção audiovisual da Baixada Fluminense no momento, né? Você tem filmes ali muito interessantes, de realizadores audiovisuais como o Paulo China, o Getúlio Ribeiro, o pessoal do Cinema de Guerrilha da Baixada, o Vitor Graciano, o Ricardo Rodrigues, né, os meus filmes, né, o filme da galera do Mate Congu. Então, assim, você tem uma galera que está produzindo e, nesse exato momento, um painel do que tem de melhor na produção audiovisual da Baixada Fluminense, né? Então, é um momento muito único que a gente está vivendo. E o outro festival que está rolando é o Festival Curta Viva Caxias, produzido pela Secretaria de Cultura de Duque de Caxias. Eu tenho o prazer de participar desse festival como jurado. Ano passado eu participei do festival como curador, né? Então eu que fiz a seleção dos filmes para os jurados decidirem o primeiro, segundo e terceiro. E esse ano eu, junto com os outros jurados, já decidimos os ganhadores, que eu não vou falar quem é, só vai ser divulgado, né, no último dia do festival. E aí é muito interessante esse festival Curta Viva Caxias, porque, primeiro, potencializa a produção audiovisual na Baixada Fluminense. É mais uma janela para que as pessoas possam estar exibindo os seus documentários, os seus curtas-metragens de ficção, né, suas experimentações audiovisuais. E esse Curta Caxias também é muito importante porque ele premia com dinheiro a galera, né? O primeiro lugar é um prêmio de R$14 mil, o segundo lugar é um prêmio de R$10 mil, o terceiro lugar é um prêmio de R$6 mil. Ou seja, se você fica entre ali os primeiros colocados, você consegue pegar aquele dinheiro e comprar equipamento, né? Acho que é a lógica, né? Você, né, eu tô vendo aqui, vocês estão gravando com equipamento amador. Mas se vocês ganham o festival, vai lá e vai poder comprar um equipamento melhor, porque é assim, o meu primeiro filme eu fiz com uma Handycam, inclusive estava numa reunião ontem e apareceu essa câmera. Foi a primeira câmera que eu usei na minha vida, uma Handycam da Sony, de 1 CCD, assim, uma câmera muito, do ponto de vista da qualidade, né, muito ruim. Mas eu fiz filmes com essa câmera, fizemos, né, quando eu fiz sozinho. Fizemos vários filmes com essa câmera e eu fiz um filme com essa câmera em 2011 que foi premiado, que é o Vento Forte do Levante. A gente ganhou o Cinecufa 2011 de melhor documentário do júri especializado, ou seja, com uma câmera Handycam. Isso prova o quê? Que não é a qualidade do equipamento que vai trazer a qualidade do filme. Porém, o equipamento com uma maior qualidade ajuda, né? Se você tem um som direcional aqui, você não está captando esse som ambiente, enfim, sempre ajuda. Então esse festival é importante por conta disso, ele premia essas produções, né? E no ano passado premiou uma galera da Baixada, esse ano também tem prêmio na Baixada, já adianta, não sei quando vai a reportagem no ar, né? Mas já adianta que tem premiação da Baixada Fluminense e é um júri muito responsável, é um júri muito técnico, né? É um júri composto pelo Antônio Molina, que é um cineasta cubano, tá? Foi professor de várias escolas de cinema, entende muito de cinema, principalmente de roteiro. O outro jurado é o Chakra, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica, então não é qualquer pessoa, né?
Outro jurado, esse ano na verdade não foi jurado, o Flávio Machado, que é a pessoa que organiza o festival Versim, que é um dos festivais aí que tem já uns, se eu não me engano, uns 5 anos de estrada na Baixada Fluminense, muito importante, uma janela muito importante. Organiza também o Baixada Animada, que é um outro festival de cinema muito importante. Ele foi o curador dessa vez, e eu, né, fazendo o júri técnico. Então, assim, um corpo de jurado responsável, um corpo de jurado técnico, um corpo de jurado que vê bastante filme e entende de filmes, né? E o festival também tem uma coisa interessante, que é um festival temático, né? Ano passado o tema foi... Foi o que o tema ano passado? Não me lembro agora. O tema esse ano é saúde. O tema ano passado foi água. Foi água, né? Então as pessoas não necessariamente têm filmes sobre esses temas, e as pessoas correm atrás, fazem os filmes pro festival, que é também muito interessante. Isso acaba motivando uma molecada que nunca tentou fazer filme a fazer, e a gente se surpreende, né? Por exemplo, no festival passado a gente teve um terceiro lugar de um garoto que, assim, nunca tinha feito nada, resolveu fazer. E esse ano a gente tem 2 menções honrosas também muito interessantes, assim, para filmes amadores, mas com muito potencial, né? Potencial muito grande. Então a gente falou, não, ele não está aqui para ser premiado, mas vamos dar uma menção honrosa, que é uma maneira da pessoa continuar e saber que está no caminho certo, né? Porque quando a pessoa é muito jovem, né, você também leva em consideração que, está aprendendo a fazer. Tudo é um processo. Ninguém faz o filme da vida, o melhor filme do mundo, a primeira vez que levanta uma câmera, né? Só se for um gênio, né? Que não é aqui o nosso caso, o caso de ninguém. Então a gente tenta incentivar. Então no momento são esses 2 festivais aí que estão bombando. Inclusive hoje, o dia que a gente está fazendo a entrevista, tem a abertura dos 2, em Nova Iguaçu, em Caxias, né? Várias opções aí para você ir lá curtir uns filmes bacanas, um bate-papo bacana com quem está realizando cinematograficamente na cidade, na Baixada Fluminense principalmente. E quais são os critérios para participar dos festivais? Existe algum critério? Pode deixar de ter? Cada festival tem a sua particularidade, né? Então, por exemplo, eu escrevo os meus filmes em muitos festivais. Cada festival é uma regra diferente. Sim. Então o festival sempre lança um edital. Aí tem que ler atentamente aquele edital e dizer quais são as regras. Em alguns festivais você vai se encaixar, outros festivais você não vai se encaixar. Eu, por exemplo, tenho feito muito média-metragem. Média-metragem é um formato que alguns festivais não aceitam muito bem, porque trabalham ou curta ou longa e deixam média de fora. Então o que eu faço nos meus filmes? Eu faço o média-metragem, estreio, o filme está na TV, etc e tal, bacana. Só que eu faço um corte desse média-metragem para um curta-metragem. Eu nunca gosto desse curta-metragem, porque não fica... Porque o filme ele tem vida própria, né? Então ele tem tamanho próprio, né? Ele foi construído para ser aquele tamanho. Se você corta ele para um curta-metragem, você mutila ele. Mas eu faço isso para poder participar de alguns festivais, né? Que a priori eu não participaria. Já ganhei prêmios nesses festivais com o curta-metragem, né? A gente, com 1962 anos de saque, a gente ganhou o primeiro festival de cinema online de Brasília com o curta-metragem, né, do júri técnico. Eu estou concorrendo no Iguacine com o curta-metragem, não é com o média-metragem, porque o Iguacine não aceitava o média-metragem. Então tem esses detalhezinhos, né? Que aí, à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo. Mas os critérios, eles são muito relativos, né? Basta você... A primeira, eu diria, qual é o critério comum a todos os festivais? Ter um filme. É o critério mais básico de todos. Com certeza. E depois você vai ali... aqueles preenchimentos de formulários eternos. Envia o filme ou por DVD ou por link dedicado na internet. Então é assim mais ou menos que funciona. E qual é a sua produção que tá agora nos festivais? Nesse momento, 1962 Ano do Saque, que foi minha última produção, filme de 2014. A gente fez a estreia em 13 de maio de 2014, uma data simbólica, né? Fizemos a estreia aqui no Cinema Santa Rosa, foi um dia de estreia. Foi muito bacana, foi uma das experiências mais fantásticas que eu pude viver na minha vida, e eu acho que foi assim, uma das experiências do audiovisual na Baixada Fluminense nos últimos 5 anos, assim, mais de peso, porque a gente fez um dia de estreia com quase 700 pagantes, né?
Ou seja, em um dia de cinema teve 700 pessoas que foram ver o filme. E você tem aí algumas produções aí, Globo Filmes aí, que não chegam a 5.000 pagantes, né? Então, assim, ter feito um filme sobre a Baixada Fluminense, feito um filme na Baixada Fluminense, com estreia na Baixada Fluminense, cobrando bilheteria, né, foi uma das coisas mais fantásticas que já aconteceu assim na minha vida. Assim, muita produção, muito trabalho, né, não foi à toa, muita divulgação, mas deu tudo certo. A gente estreou no Cinema Santa Rosa, que era um lugar maravilhoso. Se você entra lá no Santa Rosa, cara, às vezes eu nem quero ver o filme que está lá, mas eu entro só para ver o Santa Rosa. E eu tive a oportunidade de conhecer o Santa Rosa muito de perto no período da estreia do filme, porque, bom, como eu fiz o contrato lá com o dono do Santa Rosa, fui lá várias vezes, olhei toda a parte técnica. A gente não usou nada do cinema, a gente que levou, porque o cinema não tem projetor digital, um projetor 35 grandíssimo. Então a gente levou projetor, levou som, levou tudo. A gente só usou o telão e as cadeiras. Então eu pude conhecer, né, o Cinema 2, aliás, o Cinema 1, que é o pornô, né? E é assim, cara, você entra naquele cinema pornô ali do Santa Rosa, é um outro mundo. É um filme aquele cinema pornô. É uma coisa que há de se pensar no futuro. Mas aquele pornô ali é muito doido, muito doido. A primeira coisa que eu imaginei é uma puta festa ali. Tipo, eu até imaginei o nome na época, Cine Sujo, né? Seria o cineclube sujinho da Baixada Fluminense, né? Mas assim, só pra rolar muitas loucuras ali dentro, né? O cinema pornô, imagina. Exibindo os filmes pornôs que eles têm e a festa rolando, né? Imagina como é que seria essa festa, seria o bicho. Então, eu conheci o cinema por trás, né? Conheci as outras salas que estão fechadas, né? Tem 2 salas funcionando, as outras salas transformaram tudo em loja, né? Perdeu o seu letreiro, até 2 anos atrás tinha um letreiro ali, Santa Rosa, não tem mais o letreiro para Presidente Kennedy, né? E aí é uma coisa que está em vias de acabar, e eu consegui estrear um filme ali, né? A própria decoração, uma decoração meio art déco, né, uma coisa bem bonita, lá, uns mármores lindos lá dentro. Pô, é super lindo. Dá de 10 a 0 em qualquer shopping aí que você vai. A decoração interna do Santa Rosa, né, que é bem preservada a decoração daquele momento da história, né? Só que a gente vive numa cidade, numa região que não tem muito compromisso com memória. Você pega os patrimônios públicos e destrói, constrói shopping, manda derrubar a escola, manda derrubar um coisa, enfim, é meio complicado. Você falou da importância dos festivais, citou alguns festivais, né? Eu queria que você falasse sobre uma importância geral dos festivais, mas especialmente aqui na Baixada Fluminense. O festival de cinema na Baixada Fluminense é muito importante para, primeira coisa, agregar os realizadores da Baixada Fluminense. Por quê? Tem muita gente realizando audiovisual na Baixada Fluminense, pouca janela para ser exibida. Então, muitos realizadores da Baixada Fluminense estão espalhados em vários festivais do Brasil e do mundo. Existe uma galera aí que está enviando festival, sendo aceito em festivais internacionais, em festivais nacionais, festivais de grande porte, médio porte, pequeno porte, né? Então, você ter festivais de cinema que aconteçam na Baixada Fluminense permite um momento onde esses realizadores, né, que é mais ou menos o papel que o Cineclube cumpre, né? Desses realizadores trocarem mais ideias, desses realizadores se conhecerem, né? Hoje eu posso falar que eu conheço muita gente, mas o moleque que acabou de fazer o primeiro filme dele eu ainda não conheço, né? Então a gente está em processo constante de conhecimento e reconhecimento, né? E a gente vive um momento interessante que é os filmes, eles começam a ter mais maturidade, né? Os filmes começam a ter mais maturidade, a qualidade começa a aumentar, né? A qualidade do produto, da linguagem, do roteiro, né? Se você for pegar os primeiros filmes de todo mundo, tem uma qualidade mediana, e depois esses filmes vão se aprimorando, vão melhorando, até porque todo mundo vai estudando, todo mundo vai aprendendo a fazer, todo mundo vai se qualificando tecnicamente, intelectualmente também, isso é muito importante. E aí, esses festivais permitem um espaço de troca sempre. O festival é muito bom por isso, é troca. Você vê o filme dos outros, os outros veem seu filme, você troca, né?
se conhece outra pessoa, é sempre uma coisa genial. E dá até mesmo influenciar, né, um ou outro. Isso de influenciar pode ser que sim, pode ser que não. Hoje existe uma pergunta: será que existe uma estética cinematográfica da Baixada Fluminense? É uma pergunta para se fazer. Será que é possível existir? Será que existe? Será que o nosso modo de fazer, por ser um modo sempre na guerrilha, né? Sempre com poucos recursos, ou com escassos recursos, ou sempre na batalha e com a ajuda dos nossos amigos, né, ali mais perto, será que existe uma estética da Baixada Fluminense, um ciclo cinematográfico da Baixada Fluminense? Será que a gente pode chamar assim? Não sei. É uma coisa a se pensar. Acho que cabe aos pesquisadores pensarem nisso, né? A gente continua realizando do jeito que dá, do jeito que pode. A penúltima pergunta. Como é que é produzir um filme na Baixada? Sem recursos, montado, com pouco recurso. Porque eu sou produtora, Donas Filmes, né? Então, como é que é produzir um filme na Baixada Fluminense? Assim, uma coisa é a Donas Filmes. A Donas Filmes é uma empresa de prestação de serviços audiovisuais, né? Então, a gente presta vários tipos de serviço audiovisual, né, no mercado audiovisual, né? Então, a gente atua com 2 braços, praticamente. Um braço que é evento social, que é atuar também, mas não é atuar numa produção audiovisual, é serviço audiovisual, evento social e transmissão ao vivo, né? A gente atua, e não só na Baixada Fluminense, a gente é uma empresa que atua no Rio de Janeiro também, né? Na cidade, na capital, enfim, em vários lugares. Outra coisa são as nossas produções autorais, né? E aí que está o desafio, né? Porque geralmente são produções feitas sem grana, né? Sem grana, não por incompetência nossa, porque cada vez mais a gente aprende a captar grana para fazer as coisas, né? Mas é mesmo vontade de definir um recurso para o realizador da Baixada Fluminense, entendeu? Porque o realizador da Baixada Fluminense ele vem demonstrando que ele é capaz de fazer bons filmes que podem ser premiados. Dessa galera aqui que eu falei pra vocês, todo mundo tem prêmio, eu tenho prêmio, China tem prêmio, Vitor Graciano, Ricardo Rodrigues, o Cinema de Guerrilha já tem uma porrada de prêmio, colecionam, deve ter 3 estantes em casa para botar todos os seus prêmios. O pessoal do MAT tem prêmio, o Getúlio Ribeiro tem prêmio, enfim. Então, de uma certa maneira a gente já demonstrou, né, uma qualidade, porque quando você recebe uma premiação significa que aquele campo que você está atuando, que é o campo cinematográfico, está dizendo para você, parabéns, você é digno de uma menção honrosa, você é digno de um prêmio de melhor roteiro, de melhor fotografia, de melhor música, enfim, um prêmio de melhor filme, né? Então olha só, você merece ser premiado porque sua obra, na nossa concepção, não necessariamente ela é a melhor, mas na concepção daquele corpo de jurado, daquele corpo técnico, daquele corpo que estuda cinema, ele é o melhor, né, naquele momento. Então, a Baixada Fluminense já provou isso, então a gente já passou por essa fase. Agora a gente está querendo entrar numa outra fase, que é o que a gente vem mais discutindo com o Ministério da Cultura, com o Governo do Estado, com vários segmentos, né, da política pública, dizendo, olha só, temos que ter política pública voltada para a Baixada Fluminense. Né, porque é muito difícil a Donas Filmes disputar um edital com a O2. É muito difícil disputar um edital com a Caliban. É muito difícil disputar um edital, sei lá, com a Conspira. Entendeu? E aí eu estou dizendo 3 produtoras que são de gente famosa, né? Fernando Meirelles, Silvio Tendler, que é um papa para quem gosta de documentário, né? Tem que tirar o chapéu pro Silvio Tendler, mas assim, chega um filme do Rodrigo, chega um filme do Silvio Tendler, o aprovado vai ser do Silvio Tendler, né? Porque tem mais nome, tem mais peso, né? Tem mais importância histórica envolvida, a gente ainda está nesse processo de construção. Então o que a gente tem que reivindicar? Estão apagando todas as luzes, estão derrubando vocês. O que a gente tem que reivindicar é que se tenha alguns editais específicos aqui pra gente na Baixada Fluminense, para que a gente possa primeiro disputar entre a gente para fazer esses filmes com mais
com mais verba, né? Porque sem verba não se faz filme. Então a gente faz filme com verba sim, financiada por a gente mesmo, entende? Né? Ou o sistema de financiamento coletivo, crowdfunding, ou por... Eu mesmo, no meu filme, arrecadei uma graninha, fiz 2 festas do feijão para arrecadar recursos, né? E o restante eu botei no meu bolso. Né? Então é um erro dizer que a gente faz filme sem dinheiro. Não, a gente faz filme com dinheiro, mas com recursos próprios. Né? Então a gente quer também incentivo do governo, né, para que a gente possa fazer esse filme. Que é um filme diferente. É um filme que tem uma cara diferente, um jeito diferente, um modo de ser existencial diferente, entendeu?